noite, igreja do Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus possam reinar em nossas vidas. Amém. E bom mais uma vez o Senhor nos proporcionar esse momento maravilhoso. Estamos aqui juntos para adorarmos e glorificar a Deus e aprender a sua palavra. Isso é muito bom. O Senhor tem proporcionado grandes coisas na minha e na sua vida. Nós não somos merecedores de nada. De fato, isso é a grande verdade em nossas vidas. Mas o Senhor é bom e a cada dia Ele vem agir com grande misericórdia e poder por mim e por você. Amém? Vamos abrir nossas vidas em Gênesis. Gênesis capítulo 25. Do versículo 19 em diante. Gênesis capítulo 25, do versículo 19 em diante. O tema dessa mensagem é: não troque a salvação que Deus lhe prometeu pelos prazeres deste mundo que são passageiros. Nos acharam? Gênesis capítulo 25, versículo 19. A passagem bíblica é bastante conhecida por todos nós. E vai falar de dois personagens, Esaú e Jacó, duas grandes nações. Vamos ler. E estas são a geração de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padará, irmão de Labão, arameu. Versículo 21. E Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Versículo 24. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, e todo como vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Versículo 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó pusera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado.
E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jure-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de leitinhos, e comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Como eu bem falei, esta passagem bíblica, essa grande história, é uma história bastante conhecida por todos nós, onde vai falar de Esaú e Jacó. Vai falar dessas duas grandes nações. Nação essa de Esaú e nação essa de Jacó. Aqui nós se deparamos, irmãos, com a atitude de Esaú. Atitude essa que não correspondia à vontade de Deus. Pois Esaú era uma pessoa que ele não andava conforme a vontade de Deus. A Bíblia ela vai nos mostrar que essas atitudes comprovam que Esaú era uma pessoa que não temia a Deus, o Senhor, do seu pai Isaque e do seu avô Abraão. O primeiro erro de Esaú foi desprezar o seu direito de filho mais velho. Nós bem sabemos, meus irmãos, que o primogênito, o filho mais velho nascido daquela casa, ele tinha todas as bênçãos que o pai ia dar para ele. E essas bênçãos nós temos que entender que era tanto física. Por que física? Porque o filho mais velho ia herdar tudo do pai, ia tomar tudo de conta daquilo que o pai ia deixar. E os filhos mais novos ia ser servidor o quê? Do mais velho. Então essas são as bênçãos físicas. Mas também o pai também abençoava com as bênçãos espirituais, meus irmãos, que era a mais importante. Quando o pai dizia: o Senhor, meu filho, vai ser contigo aonde tu caminhar e aonde tu colocar a planta dos teus pés. Então essa era a bênção espiritual. A melhor bênção que um filho primogênito ele poderia receber de seu pai, porque ele ia tanto prosperar fisicamente, naquilo que é físico, como também o que, meus irmãos? Espiritualmente. Porque Deus ia ser com ele aonde quer que ele fosse. Mas Esaú, meus irmãos, ele desprezou todos os seus direitos de um filho mais velho. Ele rejeitou tanto a bênção física do pai, como também o quê? A espiritual. Porque Esaú, meus irmãos, era uma pessoa que não andava conforme o quê? A vontade de Deus. Lá em Hebreus, podemos abrir lá, irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 16. Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 16. Olha o que é que vai falar no Novo Testamento sobre Esaú. Nós sabemos que no Novo Testamento vai trazer lembranças de grandes homens e mulheres que fizeram a vontade de Deus, mas vai trazer lembrança de pessoas que não andavam conforme a vontade de Deus. Então olha a lembrança que no Novo Testamento vai trazer de Esaú. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Olha aqui, ó.
ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o que, meus irmãos? O seu direito de primogenitura. Então, aqui no Novo Testamento, Esaú é lembrado o quê? Como um profano e o quê? E fornicador. Porque ele vendeu a sua primogenitura pelo prato quê? De comida. Preste bem atenção, irmão. Algo bem sagrado e bem importante na vida de um filho mais velho. Só que Esaú ele não faz questão disso. Então por isso ele é lembrado como profano e como o quê? Fornicador. Porque ele desprezou tudo aquilo que era para ele. Eu estava vendo o significado de profano. Refere-se ao que não é sagrado e religioso ou espiritual, mas sendo assim secular, mudando ou a ler o quê? A dogma. Então essa era a vida de Esaú, secular, mudando e a ler o quê? A dogmas, porque era uma pessoa que não andava o quê? Conforme a vontade do Senhor. Também pesquisei o significado da palavra fornicador. É aquele que pratica a fornicação, definida como relações sexuais fora do casamento, incluindo sexo pré-marital ou imoralidade sexual. O termo tem forte conotação religiosa e frequentemente associada à libertinagem, adultério ou relações sexuais com quem o que não é casado. Resumo de tudo isso, é um traidor. É um traidor. Então olha o peso do significado que tem de profano e fornicador. Então tudo isso era quem? Esaú. Porque todo aquele, meus irmãos, que não anda conforme a vontade de Deus, praticam tais coisas que não são conforme o quê? A vontade de Deus. Então eu estou mostrando para cada um de nós as atitudes de Esaú e como Esaú andava diante do Senhor. Andava numa vida totalmente o quê? Dissoluta, que nem temia a Deus e nem temia quem? Ao próprio pai. Esaú também não honrava o seu pai. Como era para ser honrado? Nós vamos ver mais na frente, lá em Gênesis, voltando para Gênesis, irmãos, por favor. Gênesis capítulo 26. Capítulo 26, versículo 34 e 35. Gênesis capítulo 26, versículo 34 e 35. Olha outra atitude que mostra que Esaú era uma pessoa que também ele não honrava ao seu pai físico. Olha o que aqui fala no versículo 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Bessemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaac e Rebeca uma grande amargura de quê, meus irmãos? De espírito. Né? Meus irmãos, era costume naquela época do pai, do cabeça da casa, ele escolher a mulher que ia casar com seu filho primogênito. O pai escolhia aquela mulher e abençoava o quê? Aquele casamento. E era também de costume que o filho primogênito ele se casasse com alguém da linhagem que visse do seu pai, que visse da mesma família. Mas só como eu falei, continuar a falar com uma pessoa que não temia a Deus, nem também ao seu pai, o que foi que aconteceu? Ele mesmo foi lá, naquelas nacionalidades que não eram da sua linhagem, eram pessoas pagãs, e ele mesmo escolheu duas mulheres para se casar.
Ele mesmo foi lá e escolheu. Ele não esperou que o seu pai fosse lá escolher sua mulher, na sua mesma linhagem, na sua mesma família, para poder casar ele e abençoar. Então essas são atitudes de homens que não andam conforme o quê? A vontade de Deus. E com essa escolha de Esaú, o que foi que aconteceu? Trouxe grande tristeza. Tanto para Isaac, seu pai, como também para quem? Para Rebeca. A sua mãe trouxe uma grande amargura. Porque a vontade do pai era de ter escolhido a mulher. Ela de ter abençoado aquele casamento. Ter abençoado o filho também quem? A esposa. Só que Esaú, meus irmãos, ele faz totalmente diferente daquilo que era para ser feito. Eu quero trazer aqui um ponto, a questão da bênção do pai, porque podemos pensar que isso só valia naquela época, mas eu quero falar para os filhos que estão aqui. Até hoje a bênção do pai e da mãe é muito importante na sua vida, na vida de Daniel, de Vitória, de Noemi, de Mila, de Ana Clara, tem mais alguém? Luiz, né? Cláudio? Então, eu costumo dizer, quando eu estou em reunião lá na minha casa, com minha família, e falo para a Vitória e para as outras, que se elas quiserem ter uma vida bem-sucedida, tanto fisicamente, como também espiritualmente, isso a Bíblia vai nos falar que vai ter que ser obediente do quê? Aos pais, honrar os pais. Isso a Bíblia ela vai o quê? Ensinar. E eu também digo, mas se você quer ter uma vida que não seja sucedida nem fisicamente e nem espiritual, é quando você rejeitar a bênção do pai e da mãe. Porque até hoje, filhos que estão aqui, a bênção do pai e a bênção da mãe tem uma grande importância na sua vida. Então, quer ter uma vida boa diante de Deus e diante da sociedade, obedeça aos pais até o fim e seja temente o quê? A eles. Porque todavia o pai vai abençoar, e uma vez o pai físico abençoando, o pai espiritual também vai abençoar a vida de vocês. Mas caso seja o contrário, vocês não vão ter uma vida abençoada. E vocês podem prestar atenção, os mais velhos que estão aqui. Quando o pai não abençoa uma coisa na vida do filho, você pode ver que a vida dele vai de mal a pior. Porque ele rejeitou, porque ele desprezou, sabe o quê? A bênção do pai. Qual é o pai, meu irmão? Qual é a mãe que vai dar um conselho bom para o seu filho? Tem alguém aqui que vai fazer isso? De maneira nenhuma. Então, quando o pai dá um conselho, é para o bem do filho. Quando a mãe dá um conselho, é para o bem do filho. Mas uma vez o filho rejeitando isso, vai trazer para a sua vida o quê? Coisas que não vão ser boas no decorrer da sua vida. Então é bom que vocês aprendam essa lição. E vocês sejam abençoados pelos pais e não rejeitem a bênção do pai, assim como Esaú fez. Esaú, ele pegou aquilo que era tão importante na sua vida e trocou, meus irmãos, pelo prato de comida. No momento de fome que ele estava sentindo. Né? A Bíblia fala que ele chega cansado, ele chega exausto. E quando vê lá seu irmão preparando aquele guisado, deixa eu comer desse guisado. Jacó, deixa você comer. Mas me dá a tua primogenitura e vende. O que me serve? Olha as palavras de Esaú. O que serve a minha primogenitura nesse momento? Se eu posso morrer qualquer hora. Jacó, que é esperto que era, pois faz um juramento agora nesse momento. Para que seja selado um acordo entre mim e Esaú. Despreza o que é mais sagrado pelo prato de comida. Eu me lembro de Jesus. Quando estava lá no deserto, a Bíblia fala que no último dia, quando sentia fome, quem é que foi até ele? Satanás, não é verdade? Foi tentar Jesus naquilo que ele estava sentindo naquele momento. Só que o Senhor Jesus, ele fisicamente, ele estava fragilizado, mas espiritualmente forte. Forte.
E na mesma palavra que Satanás dá a ele também repreende na mesma palavra. Que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, meus irmãos, que eu e você não venham trocar o mais sagrado que Deus deu para mim para você, que é a salvação eterna, por aquilo que é passageiro e que está na luz. Que eu e você não venha ser como Esaú, profano e fornicador, desprezando as bênçãos espirituais que Deus prometeu para mim e para você, pelos pratos que o mundo oferece, que só vai trazer repetida maldição na minha e na sua vida. Mas acabou, irmão. Eu sou um pregador de muitas palavras, né? Mas vou chegar lá. Essa era a vida de Esaú, uma vida que não agradava a Deus. Esaú não agradava a Deus. Me lembro de Caim e de Abel. Caim, ele não deu uma oferta, era a vida de Caim que já não agradava quem? A Deus, porque a Bíblia fala que Deus se agradou tanto de Abel, primeiramente da pessoa de Abel, depois o quê? Da sua oferta. Mas quando chega para Caim, Deus não se agradou nem de Caim, e o quê? Da sua oferta. Então também era a vida de Esaú. Deus não se agradava da vida de Esaú, de maneira nenhuma. Ao ponto dele dizer, não precisa abrir lá, em Romanos capítulo 9, versículo 13, olha o que é que Deus vai falar. E essa passagem é comentada até em Malaquias. Mas em Romanos fala assim, ó, como está escrito, amei a Jacó, e olha a palavra que é bem pesada, e odiei. E odiei quem? Esaú. A Esaú. E eu acho que eu tinha que ligar assim. E odiou quem, César? Esaú. Amei a Jacó e odiei a Esaú. Para concluir, irmãos, em Gênesis capítulo 27, versículo 28 ao 29, a bênção de Isaac sobre a vida de Jacó. Capítulo 27, versículo 28 e 29. Opa, vou ver aqui. Capítulo 27. Do versículo 27. Aqui é quando o Isaac ele vai abençoar. Essa bênção era para Esaú, o filho mais velho, é verdade? Mas como nós bem sabemos da história, não precisamos trazer aqui para nós sabemos que a bênção ela acabou sendo na vida de Jacó, seu irmão. E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim pois, te dê Deus o orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto. Servirão os povos e as nações, e se curvem a ti. Se o Senhor ser Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe, se curvem a ti. Maldito seja os que te amaldiçoarem, e bendito seja os que o quê? Te abençoarem. Então essa era a bênção de Isaac, que era para ser para Esaú, mas estava sendo para quem? Para Jacó. Vamos para o versículo 36 e 40, no mesmo capítulo.
versículo 36 ao 40, no mesmo capítulo 27. Então disse ele: não é o seu nome justamente chamado Jacó, tanto que já 2 vezes enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Essas são as palavras de Esaú. Quando ele chega lá com uma caça, prepara, leva para o pai, nós sabemos da história, é verdade? E quando ele quer a bênção, o pai não já deu a bênção. E ele vai falar com essas palavras. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó? Esaú fala para o pai. Tanto que já 2 vezes enganou a minha primogenitura. Me tomou. E eis que agora tomou o quê? A minha bênção. Né? Nós sabemos que ele não foi enganado. Foi ele que desprezou tudo isso. Foi ele que desprezou aquilo mais precioso que tinha para ele. Agora preste atenção, irmão, nessas palavras de Esaú. E perguntou: não reservar-te, pois para mim nenhuma bênção? Esaú ele pergunta ao pai: pai, tu não reservou mais nenhuma bênção para mim? Versículo 17. Então respondeu Isaque a Esaú dizendo: eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois agora, meu filho? Né? Isaac respondeu: tudo isso eu fiz para Jacó. E agora o que falei contigo, meu filho? Versículo 38. E disse Esaú a seu pai. Mais uma vez Esaú, ele replica mais uma vez: tens uma só bênção, meu pai, abençoando-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então, a primeira vez, Esaú replica: pai, tu tem reservado uma bênção para mim? Na segunda vez: pai, tu tem só uma bênção, pai, para mim? O arrependimento de Esaú, irmãos, foi tarde demais. Mas nós vamos ver mais na frente que nem o choro dele teve arrependimento. Talvez foi um choro de comoção por aquilo que ele perdeu. Nós vamos ver mais na frente em Hebreus também. Vamos dar oportunidade. Versículo 19. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse: eis que a tua habitação, preste atenção, agora olha as palavras que Isaque vai falar para Esaú, é totalmente ao contrário daquilo que ele falou para Jacó, que era para Esaú. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra, no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. E acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. No versículo 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que o seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegassem os dias de luto do meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. Conclusão de toda essa mensagem que eu trago para mim e para você. Não teve mais chance para Esaú. O pai não tinha mais nenhuma bênção para ele. Então acabou as chances de Esaú. Eu lembrei da mensagem de irmão Cláudio no domingo retrasado. Aí se lembra? Eu creio que não. Tu se lembra, cara? Eu trouxe a mensagem domingo agora e no outro domingo. Passou. Eu trouxe as portas fechadas.
Então, das 10 virgens. Das 10 virgens e. Não, no domingo retrasado. Então, das 10 virgens. Da moça. Né? Então, para 5 já não teve o quê? Mais chance. As portas foram fechadas. Da mesma forma, agora para Esaú, não tem mais chance. Não tem mais jeito. Já não tinha mais nenhuma bênção para Esaú. E eu e você, meus irmãos, não venha ser que nem Esaú. Trocar todas as bênçãos espirituais que Deus preparou para mim e você pelos prazeres desse mundo. Esaú, ele brincou com Deus. Não andava conforme a vontade de Deus. No último momento, ele quis a bênção, mas não tinha mais a bênção. Também trazendo aqui nesse último momento, irmãos, quero trazer uma reflexão para mim e para a sua vida. Todavia, nós só deixamos para fazer as coisas de último quê? De última hora. Depois eu vou lá, depois eu converso com ele, tal dia eu vou lá. Né? Nós temos a prepotência em saber se nós vamos estar vivos até lá. Irmãos, o momento de fazer o melhor hoje na vida da pessoa é hoje. O momento de ser uma boa pessoa é hoje. O momento de falar com alguém é hoje. O momento de ser um bom pai para os seus filhos é hoje, irmão. Não deixe para ser um bom pai quando o filho partir. Né? Porque quando a pessoa baixa, rapaz, eu poderia ser assim, eu poderia ser assado, não tem mais jeito, irmão. Acabou a oportunidade. Ser um bom pai hoje, nesse momento, agora. Seja um bom marido para a sua esposa, agora. Seja uma boa esposa para o seu marido, agora. Seja um bom irmão para o seu irmão, agora, irmão. Porque pode acontecer que de última hora não vai ter mais chance, não vai ter mais jeito. Então o momento de ser melhor e o momento de agradar a Deus é nesse momento agora, é nesse tempo presente. É agora, é nessa hora. Não é para amanhã, meu irmão. Porque o amanhã ele não vai poder existir na minha e nem na sua vida. Sabe, irmãos, às vezes nós temos familiares nossos mesmo, de primo, de irmão, de tios, que às vezes vivem uma vida de solonto e às vezes nós, em vez de se aproximar, nós se afastamos cada vez mais, né? Mas não, irmão. Dê o seu melhor para essa pessoa até o último dia da vida dela. Porque ela não vai ter nenhuma acusação de falar para você. O que foi que aconteceu com Jesus? Jesus, até o último momento, ele amou Judas. Quando Judas vai até Jesus, como é que o Senhor Jesus chama Judas? Irmão. O que é que tens comigo, meu amigo? Né? Então, Judas jamais vai ter nenhuma acusação para falar de Jesus. Porque Jesus amou Judas até o fim. Judas amou Jesus até o fim. Então, que assim seja na minha e na sua vida. Não deixamos para fazer o melhor daqui a um mês, daqui a um ano, né? Porque isso é prepotência nossa, irmão, porque nós sabemos se não está vivo. Eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo, na minha família. A minha tia, irmã do meu pai, Dona Lúcia, era uma sexta-feira, eu nunca me esqueço desse episódio que aconteceu. Era uma sexta-feira, eu morava lá no José Valdeirina e sempre eu passava na casa da minha mãe. Aí eu estava na casa da minha mãe, conversando com o pai e a mãe, e eu deixei o meu carro em frente à casa da minha tia, bem em frente. Deixei lá em frente. E quando eu saio da casa da minha mãe, que vou lá pro meu carro para poder ir embora, a minha tia era uma pessoa secular, do mundo, né? Ela gostava de beber um negocinho, dançar um forró. E quando eu chego lá, nesse tempo estava morando uma prima nossa lá, viu, lá? E eu chego lá bem em frente, estava lá minha tia, ela tinha o costume de fazer partida na casa, escutando música, né? Dançando aquele negócio todo. Preste atenção. Quando eu fui embora, me deu aquela vontade de entrar na casa da minha tia. Aí eu fui no portão, eu olhei lá para dentro, e ela estava até dançando com meu primo, né? Dançando lá, alegre,
naquele momento, né, pelo efeito álcool, alguma coisa. E aí eu fui a primeira vez, não vou para casa, não é porque eu vi aquele movimento, aquele tudo, não vou para casa. Voltei outra vez, aquela vontade de entrar na casa da minha tia. E eu não entrei. Eu entrei no meu carro e fui para minha casa. Quando foi no sábado, no dia anterior, era mais ou menos 3 horas, 4 horas da tarde, eu estava até trabalhando na minha casa, acabando uma fossa, uma cisterna. Estava lá embaixo do buraco. Aí quando dá fé, ela vem a Miriam, minha esposa. Ela me chama de amor, né? Amor! Quando tá com raiva é neném. Ela, amor, a tua tia morreu. Aí eu, que tia, Miriam? A tia Lúcia. Irmãos, eu estava naquele buraco e faltou chão. Por quê? Sabe? O que é que veio na minha cabeça? Vocês sabem dizer? A lembrança da sexta-feira. Que eu quis entrar, quis falar com minha tia, mas eu não fiz isso. Eu não fiz isso. A minha tia morreu. Eu não tive a oportunidade de dar um abraço nela. Não tive a oportunidade. Então, para mim, foi um choque muito grande, irmão. Porque me deu aquela vontade, eu peguei, não, vou para minha casa. E no outro dia, eu não pude mais contemplar a minha tia viva. Mas eu contemplei ela no caixão, morta. Então, não deixe para amanhã, meu irmão, o que você pode fazer hoje. Ame o seu próximo até o fim da vida dele, embora ele não se converta, embora ele não queira nada com Deus, mas você amou. Ele não vai ter nenhuma acusação para dar para mim e para você. A concluir. Então, que eu e você possamos perseverar até o fim. Para quando chegar aquele grande dia, seja um dia de glória para você. E eu e você possamos herdar as coisas da vida. Não vamos fazer que nem Esaú, e desprezou aquilo que mais importante da sua vida pelo prato de comida. Como eu falei lá em Hebreus também, a Bíblia vai falar que o choro de Esaú não foi um choro de arrependimento. Nem o choro dele teve arrependimento. Vamos só lá para nós concluir em Hebreus. Em Hebreus 16. Hebreus, só um momento aqui, vamos ver capítulo 12, viu? 16 não. Hebreus, capítulo 12, versículo 17. Olha o que é que fala. Porque bem sabeis, falando de Esaú, porque bem sabeis, que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Porque ele não achou de alguém, meus irmãos, de arrependimento, ainda que com lágrimas do quê? Dos corpos. Então, irmão, não vai ter mais jeito naquele dia. Ó Senhor, te servi 3 anos, 4 anos, bem, mas pelo certo tempo da vida me afastei, me dá a vida eterna. Não vai ter mais jeito. Deus esqueceu durante aqueles 4 anos que tu fez de bom. Vai. Então, eu e você, né? Tem acreditado, né? Não vinha nadar, e morrer de sede, né? Não, irmãos, nós possamos nadar, e quando chegar no grande dia, poder receber a coroa. Amém? Amém? Que Deus seja louvado. Amém. Obrigado pela mensagem. Irmãos, quarta-feira, curso de doutrina, estamos estudando sobre Abraão. Vocês falando aqui na questão de não dar tempo, e para nós, irmãos, que estamos batizados, remidos, nós que fomos comprados com alto preço, o valor que foi pago por nós, com o valor, vamos imaginar, de algo, de um ser que tem uma finalidade, que é um propósito. Ninguém comprou um carro que não seja para andar, ninguém comprou uma máquina que não seja para lavar.
E nós fomos chamados das trevas para anunciar as virtudes daquele que nos trouxe de lá. Eu lembrei, vocês falando que pode dar tempo, o rico Lázaro, quando ele quis pregar para a família dele, já era muito tarde. Ele lembrou de todos da família e do tormento, mas não tinha mais tempo. Para mim e para você, irmãos, que somos batizados e remidos, nós temos um propósito, nós temos uma obra que está preparada para aqueles que amam a Deus, para aqueles que obedecem. Jesus, quando eu fico imaginando Jesus lendo Isaías, lendo o que estava escrito nos profetas, e falando do cordeiro que tinha que ir para o matador, que tinha que ser crucificado, que ia se separar de Deus, e Jesus olhando e aqui vai ser. E ele fecha a camisa e nos joga a responsabilidade para Pedro, nos joga a responsabilidade para os 12. É ele que tinha que passar por aquilo. E eu e você, nós temos uma obra a fazer. E que possamos fazer enquanto dá tempo. Porque depois, talvez, com lágrimas, a gente vai chorar a perda do ente querido que não foi pregado o evangelho para ele. A perda de uma pessoa que não foi visitada, que precisava de quê? De visita, que não foi alimentado quando estava com fome, que não foi visitado quando estava preso. E tudo isso, irmãos, é para aqueles que têm essa obra, para aqueles que o Senhor deu as bênçãos. As bênçãos da propagação do Evangelho está comigo e com você, está com a igreja, está com aqueles que se tornam seguidores e discípulos de Cristo. Ontem nós lá na casa do Fabiano, a senhora já há mais de 60 anos, eu acho, eu nunca ouvi falar isso, ninguém nunca falou isso para nós. Era crente desde pequeno. Desde pequeno o pessoal vai para a igreja, vai para um canto, vai para o outro, e a filha também se exaltou, ninguém nunca falou isso para a gente. E tem muitas pessoas assim querendo escutar aquilo que está na minha e na sua mão, aquilo que está nas nossas escrituras e que está no nosso coração. Que possamos, irmãos, fazer enquanto há tempo, porque depois com lágrimas a gente vai estar chorando a perda daquele que não apenas foi para o sepulcro, mas daquele que vai para o inferno, onde tem tormento, onde o rico diz só que eles não vão para cá, que é horrível, que é bem demais. E esse pode ser o pior show. Irmãos, hoje de manhã eu mandei os textos e uma proposta. Graças a Deus, aqui no Barroso tem muitos homens. E desses homens são os homens dispostos, os corajosos a pregar, a falar. E que bom! Eu fico maravilhado quando vejo um chileno traz a anotação, o irmão Antônio, o Matheus pedindo para se dispor, e todos que estão aqui. Então, irmãos, nesse propósito nós estamos cada vez mais nos fortificando, nos edificando, tentando buscar a unidade da palavra do Senhor, a propósito de nós buscarmos e cavarmos dias, porque se nós não fizermos isso, vai ser uma coisa que nunca vai chegar lá. E graças a Deus nós estamos recebendo pessoas que estão pedindo estudo. O Mateus hoje aqui é uma prova viva de na intimidade do contato, o Sérgio levou para ele, pediu estudo. Já está aqui o Mateus levando para o Luiz. Já temos uma família que está ali, do mais novo, tem pessoas lá de jovem, menos de 18 anos, até pessoas de mais idade. E isso, irmãos, é muito bom, é importante, e nós estamos vendo que o Senhor está nos confiando um depósito muito valioso. E como é que nós estamos organizando, como é que nós estamos preparando no Espírito Santo para esse serviço que nós já fazemos aqui, de edificação da igreja, e na edificação que precisa para aqueles que precisam se alcançar. Então a ideia é essa, é da gente começar a pensar nisso, no aprender, no praticar e no ensinar. Que essa parte de ensinar é uma responsabilidade do cristão. Claro, nem todos vão ensinar, vamos dizer, como falar assim, a parte teológica. Não é para isso.
que basta nós entender e ter a preocupação de falar é das virtudes do Senhor, é das grandezas do Senhor, é da salvação, do arrependimento e do perdão. Mas se nós nos juntarmos e orarmos e nos edificarmos, nós vamos fazer isso com mais entusiasmo, com mais alegria. Lá em Atos diz que os irmãos todos os dias ensinavam aonde? Nas casas. Todos os dias. E aquilo era uma prática, aquilo era uma vivência, aquilo era uma necessidade. Nós não conseguimos nos reunir todo dia, infelizmente, hoje não conseguimos mais. Então é muito importante nós decidirmos e marcarmos encontros, momentos, e se depois a gente encaixar na quarta-feira de doutrina, na parte da doutrina, talvez na sexta-feira, alguns sábados à noite, com esse propósito de como nós estamos preocupados na parte não só de ensinar, mas o importante é aprender, praticar e ensinar. Mas esse ensinar faz parte da nossa vida cristã. É claro, cada um na sua limitação, cada um no seu alcance, de como anunciar as virtudes daquele que estão das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a ideia era, nós temos agora, próximo aí, tem a sexta-feira, que o pessoal chama de sexta-feira santa, mas aí na Paraíba, os irmãos fazem toda vez lá, um ponto, propaga ali para a vizinhança, faz um culto, e eu estarei lá. Mas a gente tem um sábado, o pessoal chama sábado de aleluia, né? Para alguns é feriado, para outros não. Mas quem sabe se der certo desse feriado, a gente já se organizava, ou tirava ali o dia todo, ou tirava a tarde, ele começa pela noite. E parece que depois do dia 21, né? Na semana. Tiradentes, né? Então aí tem também esse outro feriado, a gente poderia tirar o dia, ou tirar o mês da tarde, entrar para a noite e conversar sobre esse assunto, depois a gente ia se organizando, como é que a gente ia continuar nesse ponto, desse assunto que é importante, que é o ensinar, e não só ensinar, mas a vivência antes. Decidia fazer o quê? Se juntar, se reunir, orar? Pronto, sair pregar? Não, como eu estou falando, essa parte de ensinar seria para nós nos edificarmos e estarmos aprendendo junto, da maneira de como nós vamos, como é que eu posso dizer? Organizar. Passar no estudo, como é que nós vamos levar a palavra, como é que nós vamos. É uma maneira de nós juntos estarmos. Vai ser uma coisa aqui dentro da igreja. Dentro da igreja. Vamos dizer assim, entre nós, como nós vamos estar ali com Jesus. Jesus tinha momentos que ele estava só com os discípulos. E o que é que ele estava fazendo assim? Ensinando, instruindo. Aí chegava um momento que Jesus dizia assim: ó, vão. Não tinha esses momentos? 70, e tem os 12. Então, esses momentos que Jesus teve com os seus apóstolos, é esse momento que a igreja tinha, em todo o contexto, e acabava o quê? Transbordando na sociedade, transbordando lá fora de como era conduzido e de como era levado o quê? A palavra do Senhor. Claro, irmãos, não trazendo uma forma humana de ensino, de eloquência, de como pregar, de como ensinar, de como fazer um estudo da palavra. Não é esse o ponto. É quando nós orarmos, quando nós crescermos e aprender como falar em cada situação. Jesus é a prova disso. Jesus, ele, para cada situação, você tem até um texto lá, né? Quando Jesus falava com Pedro, ele foi lá e abriu espaço daquilo que ele estava fazendo, pescando. Já com Mateus, que era Levi, é interessante, ele estava na alfândega, e Jesus só disse o que para ele: ó, vem, mais nada, e ele vai. Quando ele se encontra com Natanael, né? Jesus disse: ó, eu te vi debaixo da figueira. Aí ele fica: rapaz, como é que esse homem sabe que eu estava ali na figueira? Quando ele se encontra com a mulher samaritana no poço, ele disse: cadê o teu marido? E aí ele fala da água, ele tem a maneira de falar. E aí isso é a maneira dele. Isso dele hoje. Não vou dizer isso, eu vi. Claro, quem vai estar pensando. Então, e quando você vê em Atos dos Apóstolos, cada maneira que como os apóstolos se conduziam, se comportavam,
Paulo, quando chega lá em Atenas, e os gregos, filósofos, religiosos, e quando ele quer abrir espaço para conversar, ele não chega lá, ó, sou Paulo, meu Jesus, esse eu vejo que vocês somos o quê? Muito religiosos. E ali tem um Deus que não tem um nome. Então, olha como é que ele consegue dali da partida e levar o quê? A palavra do Senhor. Se fez de fraco, isso, né? Paulo se foi de fraco para os fracos, judeu para judeu, foi isso que ele mesmo disse, certo? Forte para os fortes. Então é esse ponto, irmão, não na parte técnica, não na parte assim, engessada, mas na parte que nós precisamos se estarmos cada vez preocupados com esse serviço que é importante e faz parte da responsabilidade que Deus confiou para quem? A nós, a igreja do Senhor. Tanto homens como mulheres e como jovens. E cada um na sua limitação. Amém? Então a gente vai arrumar uma atenção para fazer, né? A enquetezinha lá. Pode botar a data, né? A gente estuda, claro, irmãos. Nós vamos ver nós no grupo, o horário e o dia. Isso, o horário do dia. Quem vai ver o dia, né? Vai ver o dia. Entre esses dois feriados que eu falo de sábado e aleluia, eu estou no dia Os deles. dias deles, sabe? Aí é como mostrar o estado espiritual que as pessoas estão diante de Deus. Porque nós estamos Isso. no estado espiritual diante de Deus, bem em aspas. Porque se ele não propagar que ele sabe, ele vai para o inferno. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Já falei. Falou? Hoje eu vi uma propaganda, alguém aí, não sei se você já viu, eu achei interessante. Tinha dois caras dirigindo, né? Bem rapidinho. Aí um dirigindo para 100. Aí o outro do lado, olhava assim, com medo. Aí quando ele ia falar, ele não falava. Aí o cara aumentando e ele olhando, e quando ele ia abrir a boca, ele se arrependia e não falava. Aí lá no final tem um acidente e ele morre, que ele queria falar. Aí tinha lá, né, escrito, né? Eu não me lembro de 100%, mas assim, ó, não falar também é errado. Deu para entender um pouco? Então, às vezes é isso, às vezes a gente não está falando, não está alertando. E isso vai ser cobrado de quem? De nós, porque nós somos o quê? Atalaia. Atalaia disse isso. Se o atalaia avisasse para o povo que vinha, né, a espada, vinha a guerra, se o povo não se organizasse, não se preparasse, o atalaia estava com as mãos limpas. Mas se o atalaia visse e não falasse com o povo, e quando tivesse a invasão e pegasse todo mundo desapercebido, quem é que era culpado? Atalaia. Então, esse serviço Deus confiou não a anjos, não mais a Jesus, porque ele fez a sua parte e foi cumprido, mas aí foi passado para quem? Para a igreja. Para nós. E nós, como embaixadores, atalaias, nós precisamos ser pessoas organizadas, pessoas que fazem da maneira que Jesus fez e ensinou. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Qualquer coisa a gente vai ser do grupo, que Deus seja louvado. Santo Deus, amado Pai, Deus poderoso, Deus majestoso, eis-nos aqui, Senhor. Muito obrigado pelo Senhor dado o privilégio de termos nos reunido, Senhor Deus, no local, para te glorificar, te exaltar e te agradecer. Que esse culto venha ter chegado às tuas narinas como aroma suave. Que o Senhor possa receber nossas vidas e receber todo o sacrifício que nós temos a te oferecer. Perdoa, Senhor Deus, as nossas ofensas, perdoa nossas falhas e nos ajuda a caminhar, a não retroceder e fazer tudo conforme a tua vontade. Abençoa a tua igreja aqui no Barroso, abençoa a tua igreja em cada local do mundo onde ela está reunida. Então, de muitos doentes que estão nos hospitais, muitas pessoas que estão em casa, muitos que estão, Senhor, chorando a perda de um ente querido, e que eles possam ver o seu estado espiritual e entender que a qualquer momento pode ser eles e pode ser qualquer um de nós. E é por isso que o Senhor clama, é por isso que a sabedoria está em cada local.
chamando, Senhor Deus, e atendendo o homem para a salvação, pelo preço que foi pago por Jesus, para nos tirar das trevas e nos dar uma salvação eterna. Seja conosco, Senhor Deus, pois nós precisamos de Ti. Porque nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Só para você.